Agora a gente vai começar. Boa noite a todos. Que nesse momento nós possamos acalmar os nossos corações, elevar os nossos pensamentos a Deus, pedir para que Jesus esteja ao nosso lado, através dos nossos guias espirituais, para que nós possamos, nessa noite de hoje, sair daqui melhor do que nós entramos, que nós possamos buscar um alimento para a nossa alma, um alimento que acalma, um alimento que cura. Todos os dias nós precisamos disso, que as palavras do Evangelho para essa palestra de hoje tragam esse alimento que todos nós precisamos, que é o alimento do amor, que é o alimento da paz, que é o alimento da felicidade, embora a felicidade não seja desse mundo. Mas nós podemos todos os dias vivenciar momentos de felicidade. E eu preparei a palestra, mas por questões tecnológicas, de adaptadores, depois eu disponibilizo para a Ana, para o Lauro, e o pessoal pode passar para todo mundo, tá, Ana? Depois eu vou disponibilizar. E hoje eu vou fazer a leitura nesse momento do Evangelho, e o que eu trouxe na palestra faz parte do capítulo 5 do Evangelho, que é a causa das nossas aflições. E eu também me inspirei no livro Emoções que Curam, do Vanderlei Oliveira, da irmã Cida Fox, que acaba complementando, esse livro, ele complementa muito das coisas que estão no capítulo que fala sobre a causa das aflições. E quando a gente pensa em causa das aflições, eu abri o Evangelho aqui, eu cheguei, abri e já veio a mensagem. O egoísmo. Emmanuel, Paris, 1861. O egoísmo. Esta chaga da humanidade deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade, e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu mérito, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo. Por que quereis crucificá-lo? E, entretanto, deixa que o conduzem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo não deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força, e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Extirpai o egoísmo da terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir seu traje viril. E para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Eu nem tinha, falei assim, parece as coisas elas se encontram. E quando a gente fala no egoísmo, ele é tão presente na nossa vida, nas pequenas coisas do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente não se dá conta que é o egoísmo
que essa chaga, né, eu falo assim, a gente não materializa o egoísmo, mas a gente visualiza o egoísmo nas relações humanas, né, seja de casais, de pais e filhos, do trabalho, na nossa ambição, né, então assim, nas conquistas pessoais, naquilo que as pessoas almejam materialmente em suas vidas, e o quanto isso, né, muitas vezes, em função de determinadas ambições, isso acaba prejudicando muitas pessoas. Vamos pensar numa questão ainda mundial, numa questão de um país, o quanto o egoísmo do ser humano causa grandes devastações. A gente está vivenciando guerras mundiais, guerras entre diversos países, tudo relacionado ao egoísmo, e o quanto isso impacta, né? Porque às vezes a gente olha e fala assim, não, está acontecendo lá, está lá, porém as consequências atingem a todos nós. E a todos os momentos, quando a gente vivencia a causa do egoísmo, na verdade a consequência, né, as consequências do egoísmo, é comum entre as pessoas dizerem, ah, mas é o fulano. Se a gente tirasse essas pessoas, mas essas pessoas são a imagem e semelhança de Deus, assim como nós. Elas também estão aqui, muitas vezes elas nos representam. Nós escolhemos as pessoas que nos representam. E isso retorna, de certa forma, para a gente. Então, a causa das nossas aflições é um momento da gente, o ser humano, ele precisa buscar o quê? Se conhecer, olhar para si. É muito comum a gente olhar para o outro, apontar os defeitos do outro, principalmente quando a gente fala de egoísmo, a gente falar para as pessoas, ah, você é egoísta, você só pensa em você só pensa nos seus prazeres. Agora, quando eu falo isso para o outro, será que eu também não estou sendo egoísta a ponto de querer que o outro faça aquilo que eu quero, porque eu também tenho os meus interesses próprios? Então, isso é uma reflexão que ninguém consegue fazer por nós. Só nós mesmos. Muitas vezes a gente quer alguém para dar um palpite, alguém para dar um conselho, alguém para julgar, mas ninguém nos conhece tão verdadeiramente quanto nós mesmos. Se a gente não quer, muitas vezes, reconhecer aquilo que está dentro de nós, aí decorrem, né, muitos problemas, muitos sofrimentos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Jesus, né, então isso está no Evangelho, São Mateus, né, dizia, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição da justiça, porque o reino dos céus é para eles. E aí, quando a gente pensa, nossa, mas bem-aventurados os que choram, os que sofrem, os que padecem, porque deles serão o reino dos céus. E é difícil para a gente, mas por que a gente precisa sofrer para a gente poder ter o reino dos céus? Por que chorar? Porque quando a gente chora, quando a gente se ajoelha diante de Deus, pedindo para Jesus, esse é o momento que muitas vezes, que às vezes o ser humano, ele precisa chegar para... É o momento que ele fala assim, olha, eu reconheço, perdão, eu errei, eu fui egoísta, eu não fui legal com os meus familiares, eu não fui legal no meu trabalho, eu roubei, eu matei, eu usei droga, eu fiz coisas que eu não gostaria de ter feito, mas eu tô aqui e te peço perdão. E é isso que Jesus fala no Evangelho pra gente. Ele aceita o nosso perdão. Ele tá ali a todo momento estendendo a mão pra gente. E quando a gente chora, né, quando ele fala isso, é porque assim, é o momento em que o homem reconheceu os seus erros.
E Ele quer reparar dos seus erros. E todos nós temos essa oportunidade todos os dias e também através da reencarnação, das reencarnações que nós temos. Isso nos é possibilitado sempre. Então, nos livrar do egoísmo e de tudo que é consequência do egoísmo, nos é permitido. Mas basta a nós, todos os dias, olharmos para nós e vermos os nossos defeitos, olharmos para nós e, a partir disso, não ficar se culpando. A gente tem que olhar, né? Porque muitas vezes a gente fica se culpando também. Mas a culpa pelos nossos defeitos, pelos nossos erros, ela não vai curar as nossas aflições. A culpa vai piorar. Na verdade, olhar para aquilo, olha, eu reconheço, eu errei, e agora, o que eu preciso fazer? Se eu já reconheci, esse é um passo muito grande, porque isso está no Evangelho. Jesus fala, olha, chore, meu irmão, porque você reconhece os seus erros e agora você pode reparar, você pode começar novamente a reescrever sua história todos os seus dias. Então a gente tem a oportunidade na vida presente, a gente tem, né, como eu falei, nas vidas passadas, a gente reencarna para reparar os nossos débitos passados. A gente vem com pessoas dentro da família que muitas vezes a gente não se afiniza, a gente está num trabalho que a gente não gosta daquelas pessoas, ou de tudo que acontece dentro do trabalho. Muitas vezes eu tenho inúmeros problemas como vícios, tá? Mas eu tenho, eu tive isso, e eu tenho a oportunidade de resgatar, de reparar. Muitas vezes a gente passa pela vida, e quantas pessoas passam e não conseguem, e arrastam isso ainda por outras reencarnações, e vão arrastar. E pessoas que muitas vezes, que estão aqui na Terra, que também não terão outras oportunidades, em função do processo de evolução que a Terra está. Então, a vida presente, ela é um momento muito importante para a gente refletir. Então, todos os dias, e o presente é todo dia, não é viver lá no passado, ficar se culpando do que aconteceu, mas olhar e não cometer novamente os mesmos erros. Olhar para o que eu posso fazer agora e seguir adiante. Muitas pessoas falam assim, vai dar certo, eu vou resolver, mas também a pessoa não faz nada para mudar. Não tem como dar certo se a gente não mudar. Ninguém muda a gente. Nós que nos mudamos. E o ser humano, ele sofre pelas suas próprias faltas. Nós somos vítimas da imprevidência, do orgulho, da ambição e do egoísmo, que está tudo interligado, né, ao egoísmo. E todos esses comportamentos, né, de orgulho, de ambição, de egoísmo, eles levam as pessoas a terem o quê? Más condutas. Então, nós vemos a nível mundial, dentro das nossas famílias, no nosso trabalho, pessoas a todo momento querendo tirar vantagens e, consequentemente, afetando outras pessoas que são muitas vezes inocentes. Muitas vezes decorrente também, nós somos vítimas da nossa falta de ordem, a nossa falta de organização com a nossa vida. Às vezes coisas simples do dia a dia, a organização da nossa casa, a organização com o nosso trabalho, a nossa organização financeira. E aí a gente começa a culpar e buscar o culpado, né? Eu estou devendo, mas por que eu estou devendo? O que será que aconteceu? Nossa, meu Deus, é a economia? Não, tudo está relacionado, porém, qual que é a minha responsabilidade diante do que está acontecendo na minha vida financeira? Isso é um exemplo. O quanto a minha família está desorganizada, está desestruturada. Eu contribuo para a ordem dentro do lar? E a ordem, ela está relacionada a coisas tão simples de hábitos, como horários para dormir, horário para comer, as pessoas sentam à mesa, as pessoas têm momento de fazer o evangelho em família. Isso existe dentro do lar? Porque a falta desses hábitos que deveriam estar dentro das casas, que geram essa ordem, se a gente não tem ordem, a gente tem a desordem. Se eu não tenho momento de orar, principalmente ali com a minha família,
ou com os meus filhos, ou ensinar isso, a desordem em algum momento acontece. E eu falo isso, inclusive, de forma bem pessoal. Eu observo que muitas vezes na rotina, às vezes você, tô cansado, né? A criança tá irritada, vai todo mundo, ninguém reza, não faz oração. Não é do dia para a noite. As coisas começam a acontecer dentro da casa de irritabilidade, discussões. As crianças muitas vezes não fazem aquilo que você está pedindo, afrontam. Aí você fala, mas o que está acontecendo? É parar, pensar, falar, tem alguma coisa errada. O que eu preciso fazer? O que está faltando? O que eu não estou fazendo para que essa desordem emocional, muitas vezes, com as crianças, está faltando o quê? A gente precisa orar? Então vamos sentar, vamos orar e falar sobre isso com as crianças. Se você tá, eu tô irritado. Irritado com o quê, né? Eu já escutei isso do meu filho. Eu tô irritado, mas você tá irritado com o quê? Não sei. Não sei, eu tô irritado. Eu falei assim, então, respira, faz uma oração pro seu anjo de guarda, pede para que ele interceda, que Jesus te ajude a acalmar o seu coração, que logo passa. Porque muitas vezes a gente fala assim, você está irritado porque você é uma criança irritada mesmo, e aí começa, e a discussão só evolui, e aquilo não para. E porque às vezes a gente está com pressa, nós estamos preocupados com muitas coisas que estão acontecendo, mas quando as coisas realmente estão acontecendo e os problemas, eles estão ali no auge, é o momento da gente parar. Parar, respirar e não ficar buscando o culpado no mundo, mas o que eu preciso fazer nesse momento. E muitas vezes as causas das nossas aflições, elas estão muito interligadas com os interesses calculados, né? Então, assim, as pessoas sofrem pelo dinheiro, sofrem pela beleza, sofrem pelo amor não correspondido, sofrem por muitas vezes almejarem coisas que talvez não sejam para elas. E quando as pessoas muitas vezes elas querem algo, elas até conseguem aquilo que muitas vezes não seria para elas. Porque elas têm os interesses, elas traçam objetivos, elas definem estratégias e elas chegam aonde elas querem. Mas muitas vezes aquilo não era para você. Jesus traça os planos para nós, mas nós temos o livre-arbítrio aqui na Terra de fazer aquilo que a gente quer, até mesmo para sermos testados. E tudo está muito relacionado à nossa vaidade, ao nosso egoísmo, ao materialismo. E tudo isso vai fazendo, muitas vezes, corroendo as relações, trazendo, né? Então, quando a gente, principalmente em relacionamentos, pessoas que buscam relacionamentos por interesses materiais, ou pela beleza física, que é passageira, pela questão do ter, do estar em determinadas posições sociais que vai passar, que não vai permanecer. E aí vem a questão do sofrimento. E hoje, né, com as redes sociais, isso se agravou muito, porque as pessoas, elas se projetam em vidas que não são delas, mas que elas querem ter, que elas almejam. E muitas vezes, para chegar a alcançar aquilo que as pessoas mostram, porque nem sempre o que as pessoas mostram é a realidade da vida delas, elas vão mostrar um corte do que é bonito, do que é legal, do que é feliz, mas nunca daquilo que realmente é triste, dos sofrimentos que existem por trás. E, consequentemente, elas caem muitas vezes em grandes sofrimentos por querer ter coisas que não são da realidade. Se frustram. E isso hoje está muito comum. Seja para você ser famoso, seja para você ter coisas materiais. E, consequentemente, a mente adoece, o corpo adoece, e tudo isso nos causa
grandes aflições. As pessoas estão aflitas a todo momento, parece que assim, todos os dias a gente acorda, a primeira coisa que a gente deveria, né, agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade de começar novamente. E muitas vezes não, a gente já acorda com a mente já pensando em algo ruim, ou ligando um noticiário ruim, ou muitas vezes falando assim, nossa, eu tô cansado. E esquecendo de agradecer. E aí, será que então o que eu sinto ao longo do meu dia não começou no início? Eu não agradeci pela oportunidade de estar aqui, de começar novamente. Por mais que hajam desafios e obstáculos, que eu possa ter forças para superar esses obstáculos. Porque eu vejo algumas orações e às vezes algumas orações falam assim, tire de mim todos os obstáculos. E eu sempre penso, a gente está na Terra, se a felicidade não é desse mundo, eu terei obstáculos. Eu terei problemas todos os dias. Então, por favor, me dê forças, me dê inteligência e sabedoria para que eu possa superar os obstáculos. E muita coragem. Que é disso que a gente precisa. É difícil? Claro que é. Muito difícil. Mas não é à toa que nós estamos aqui, porque quando a gente fala, né, o próprio Evangelho fala, a gente precisa ter coragem para superar tudo isso. E nós passaremos todos os dias, sejam por problemas pequenos, médios, grandes e muito grandes. Cada um terá que superar aquilo que lhe foi colocado em prova. Aquilo que você está aqui, você está aqui para isso. Muitas doenças hoje, né, as doenças mentais principalmente, e as doenças físicas, elas são consequências desse nosso egoísmo. Ah, eu gosto de comer mesmo, eu gosto de beber, pensando em doenças físicas. Consequentemente, você terá problemas físicos decorrente disso. E você tem, de certa forma, um comportamento egoísta. Egoísta com o seu corpo. Porque o seu corpo, ele é o quê? O habitat, ele é a sua casa, a casa da sua alma. Se você não cuida dele, você está sendo egoísta. Deus te concedeu este meio para você estar aqui. Ele é um veículo. Ele ficará aqui. Mas a forma como você cuida dele é a forma como você cuidaria da sua casa, como você cuidaria da sua plantinha, do seu bichinho, de qualquer coisa. Então, amar a si. Nós temos que cuidar de nós temos que estar bem conosco também para a gente poder dar conta de tudo aquilo que vem ao longo do nosso dia, de todas as dificuldades e todos os obstáculos. E se a gente não tem um físico para isso, fica difícil. Se a nossa mente não tá boa, eu também não dou conta. E a gente precisa trabalhar a mente, trabalhar o corpo todos os nossos dias. E pensar que hoje as pessoas, elas falam, né? Ah, mas eu escutei isso até no rádio esses dias. Foi o locutor estava entrevistando um menino que trabalhou no McDonald's durante um tempão. E aí ele falou assim, olha, as pessoas falam que o McDonald's deixa comer lanche à vontade, e por isso que os atendentes são obesos. E aí o menino falou assim que não, que na verdade eles regram, tem regras lá, que assim, eles podem comer um lanche e tem o horário, e se não comer naquele horário, eles não podem ficar, e tem o direito ao lanche, à sobremesa e uma maçã. Ele falou desse jeito, eu não esqueci. Aí ele falou assim, então, só que as pessoas falam isso e põem a culpa da obesidade no produto. São escolhas. Os produtos estão aí, tudo que tem pra gente comer, pra gente beber, pra atender aos nossos prazeres, está aí disponível. Mas quem escolhe consumir somos nós. Nós temos o livre-arbítrio. Nós escolhemos aquilo que nós queremos colocar na nossa mente. Então, quais são os pensamentos que eu cultivo todos os dias?
Então, começa também assim, claro, os nossos pensamentos, eles são influenciados pelas pessoas que nos rodeiam, então a gente tem que estar muito atento a quem nós convivemos, bloquear essas informações negativas ou influências, né? Porque às vezes a gente acha que influência tudo é espiritual. Não, a gente tem muita influência aqui presencial mesmo, é presencial mesmo, são todos os dias pessoas que estão aqui do nosso lado e muitas vezes afetam, né? Muitas vezes a gente começa o dia bem, de repente vem aquela nuvem, né? Parece que fechou o tempo. Fechou tudo. Exatamente porque nós muitas vezes não vigiamos aquilo que estão influenciando os nossos pensamentos. Então é a hora que eu preciso parar, respirar e ver o que realmente é meu ou o que é do outro. E não deixar me influenciar. Porque senão quem adoece somos nós. Adoecemos mentalmente, adoecemos fisicamente. Dentro dos lares, né, nós vemos muitos pais infelizes, casamentos tristes, mas tudo isso decorre da questão do egoísmo. É outro ponto que a gente precisa. Então, assim, eu estou aflito porque a minha vida dentro da minha família não está legal. Então, eu acho que o melhor é eu desfazer tudo isso, eu não quero conviver com os meus filhos, pais que deixam filhos, mães que deixam filhos. Será que isso, né, o quanto isso nos será cobrado lá na frente? O que será, né, que nos guarda disso? Mas a sociedade, ela precisa pensar naquilo que Cristo sempre nos ensinou e olhar para essa questão. Será que a sociedade hoje ela é muito egoísta? Homens e mulheres que querem viver as suas vidas individuais dentro dos seus lares. Os pais, né, a gente vê isso a todo momento, pais que estão presentes, mas ausentes, estão ali no trabalho 24 horas. Às vezes o filho, aquilo vai passar, então o filho pedindo atenção, pai, olha aqui, mãe, olha aqui, agora eu não posso, agora eu não sei o que, a criança até fala e você finge que escutou, e ela sabe que você não escutou, que você não prestou atenção, e o tempo vai passando, e depois lá na frente, quando você quer a atenção do seu filho, você não vai ter mais. Aquilo passou. Você teve a oportunidade de cultivar algo dentro do coração daquela criança. E isso tem um momento da vida. E esse momento, muitas vezes, ele vai passar e ele vai se perder. Não que você não possa resgatar algumas coisas, mas tem coisas que não vai ser possível mais resgatar. E aí é onde os pais, os familiares, onde nós erramos, é difícil e dolorido a gente olhar para dentro da nossa família e falar, eu errei, eu estive ausente, foi o tempo todo, o mais importante foi o meu trabalho, o mais importante foi o dinheiro, porque eu achava que adquirindo bens materiais eu supriria aquilo que meu filho, que minha esposa ou que meu marido precisasse. E não é isso que supre. A gente sabe que não é isso, porque isso vai ficar, isso vai permanecer. Tudo aquilo que é material nós não vamos levar. Mas aquilo que nós cultivamos nas pessoas, no coração de cada um, isso vai permanecer por toda a vida. E aí a gente vê hoje, né, muitas crianças egoístas, crianças que são orgulhosas, muitas vezes com comportamentos de adultos que até nos assustam. Mas elas, na verdade, são reflexo, porque criança é esponja. Ela absorve aquilo que ela presencia, aquilo que ela vive, é aquilo que ela recebe. Então a gente precisa começar a olhar para isso, porque a cura desse sofrimento, muitas vezes, começa com uma atenção. De sentar, brincar, dentro de um casamento, de você parar, você sentar, você olhar para o outro, você olhar para... Será que eu estou sendo egoísta e eu quero aquilo do meu jeito porque é assim que eu quero? E ponto final. Porque é mais conveniente para mim? A cura do egoísmo,
né? O egoísmo é o alvo para qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo. E o comportamento egoísta faz com que o homem seja escravo de seus interesses pessoais, causando ações destrutivas. Ou seja, nós somos vítimas de nós mesmos. E assim, além de ser vítimas de nós mesmos, o ser humano hoje, ele é vitimista. Além de ser vítima, ele se vitimiza para o mundo, querendo culpar o outro e não a si. Então, primeiro, a gente precisa se responsabilizar, assumir os nossos papéis dentro da nossa família, dentro do nosso lar, perante Deus a todo momento, assumir responsabilidade sobre nós e não querer que todos resolvam para nós. Eu posso orar todos os dias, todos os momentos do dia, mas se aquilo dentro de mim não provocar realmente mudanças, eu simplesmente estou lendo, orando, mas nenhuma mudança está acontecendo. Quantas pessoas leem o Evangelho, leem Bíblia, mas no comportamento, na vida diária, não é nada daquilo do que ela lê, do que ela profetiza. E disso, né, de todo esse egoísmo que dessa vitimização que o ser humano vive hoje, vem a culpa, e da culpa vem aquele martírio perturbador. Então a pessoa ela fica se martirizando, sabe? Ela martiriza por algo que aconteceu, que ficou lá no passado. Passou, eu preciso olhar para um problema que aconteceu e superar, seguir em frente, corrigir, não deixar com que eu caia novamente no mesmo erro, no mesmo vício, no mesmo problema. É claro, é difícil? Claro que é, né, gente? Existem vícios, existem defeitos nossos que, assim, é todo dia corrigindo, é todo dia olhando, falando assim, olha, não eu tô cometendo novamente, eu não posso fazer isso. A raiva, ela é consequência também do egoísmo. Então, assim, se eu sou uma pessoa egoísta e se as coisas não saem do jeito que eu quero, eu tenho raiva. Aí eu vou ficar magoado, eu vou culpar o outro, eu entro em depressão. Não que a depressão, a gente sabe que a depressão existem questões aí fisiológicas, mas muitas vezes o cultivo da raiva, o cultivo desses pensamentos e sentimentos associados a outros fatores vão desencadear esses processos. Pessoas que vivem tristes, né? Muitas vezes elas acabam se tornando revoltadas, rebeldes. E o orgulho, que aí do orgulho vem a arrogância e a vaidade, que ela é entorpecente. Então, tem pessoas que não se enxergam, não enxergam a sua arrogância. Elas acham que não, que elas estão sempre acima de todos. Humilham as pessoas. E sempre quando algo acontece com ela, a culpa sempre é do outro, nunca é dela. Esses sentimentos, eles causam muito sofrimento a si e aos outros que convivem conosco também, porque é muito difícil a gente conviver com pessoas que vivem se culpando, que se culpa o tempo todo e, consequentemente, está se fazendo está se vitimizando. Pessoas que são raivosas. Às vezes a gente chega e fala, nossa, a pessoa está sempre com raiva de alguém. Pessoas que vivem tristes ou pessoas orgulhosas. Gente, você imagina se isso é ruim para quem convive, imagina para ela mesma, quanto que isso não vai fazer mal. Isso tudo está sendo cultivado dentro. Né? E a cura, ela está onde? Né? No autoconhecimento, no auto-amor. Então, eu reconheço os meus vícios, os meus problemas, os meus defeitos. Não vou ficar me vitimizando. Jesus, né, Deus nos perdoa pelos nossos erros, pelos nossos pecados. E agora eu preciso tomar uma providência e fazer diferente. Eu me amo e eu vou mudar. Isso é questão do auto-amor. Isso está muito relacionado com a caridade. E fora do amor e da caridade, não há salvação.
Muitas vezes a caridade, a gente fala tanto, a gente pensa na caridade, sempre na caridade material, mas a caridade começa com a gente mesmo. Nós cuidarmos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos diários. Eu penso, eu sinto e eu me comporto. Tudo aquilo que eu penso, eu vou sentir. E aí eu vou me comportar. Então, se eu tenho pensamentos de tristeza, eu vou sentir tristeza, mágoa, e muitas vezes eu vou refletir isso nas pessoas com que eu convivo. Na questão da raiva, se a pessoa ela está passando por uma situação, aquilo gera um problema, né? Às vezes ela teve uma discussão com uma pessoa, ela começa a pensar de forma negativa sobre aquela pessoa, aquilo vai gerando raiva. Essa raiva, ela vira o quê? Uma explosão, uma briga, uma discussão. Quantos problemas aí que a gente vê, né? Problemas domésticos, entre casais, que culminam em tragédias, por causa da raiva, por causa de pensamentos que muitas vezes, né, a pessoa, ela coloca, por causa dos ciúmes, então às vezes a pessoa coloca na cabeça dela que o cônjuge, ele estava ali com alguém, mas às vezes isso nem acontece, é só que ela colocou, sentiu raiva e foi lá o quê? Cometeu, às vezes, um homicídio, por causa de pensamentos, sentimentos, e aí é quando a gente se comporta. Então, sempre olhar para isso. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, e começar a se amar. Ó, tudo bem, eu senti, mas eu não vou ficar cultivando isso dentro de mim. Eu vou mudar. Eu sei que, ai, nossa, às vezes a gente, e parece assim, parece que a gente até atrai. Principalmente quando a gente não gosta de uma pessoa ou de uma situação, parece que aquilo atrai, parece que é imã. Aquilo te persegue, mas é exatamente para te colocar em prova, para ver o quanto você tem força e coragem de superar aquela determinada situação. Não é negar os interesses pessoais, nós temos interesses pessoais, nós almejamos, nós temos objetivos, nós queremos obter coisas materiais, isso não é um problema. O problema é quando há o desequilíbrio e, consequentemente, esse desequilíbrio é decorrente do nosso egoísmo. Então, interrogar todos os dias a nossa consciência, sem medo. Os erros, eles são advertências. Os erros são remédios para o nosso coração, para o nosso reparo e para a nossa evolução. Então, a gente precisa reconhecer, ter consciência. E por isso que lá São Mateus fala, então, quando a gente chora, é o momento que a gente está tomando consciência, porque quando... Isso a gente vê todos os dias, as pessoas cometendo atrocidades simplesmente como se nada tivesse acontecido. Essas pessoas não têm consciência ainda do quanto, né, isso é grave. Talvez o dia que elas tiverem, elas vão chorar muito. Só que quando isso acontecer, isso vai ser através da dor. E nós estamos em tempos difíceis, mas que sempre em evolução, nunca em retrocesso. Pensar que tudo que nós passamos aqui na Terra é para nossa evolução. Nós precisamos que as pessoas entendam e deixem de ser vitimistas, saibam que nós somos vítimas dos nossos próprios atitudes, das nossas próprias atitudes e dos nossos próprios comportamentos. Felizes, então, aqueles que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. E o alto amor, ele é protetor. Quem se trata com acolhimento, mesmo reconhecendo as suas imperfeições, aumenta a chance de melhora e faz das suas medicações essenciais para a cura. Adequação do pensamento à realidade e o ajuste emocional, a autoaceitação. Então, primeira coisa, a gente precisa aceitar quem somos, aceitar onde estamos, aceitar a nossa condição, aceitar aquilo que nos é confiado todos os dias em prova da nossa vida. E a partir disso, traçar formas, meios, caminhos através da oração, através do evangelho, da busca, né, eu falo assim, desse alimento espiritual para nos direcionar, para nos conduzir. Porque todos os dias nós somos convidados a nos afastar. Todos os dias. Existem coisas mundanas
muito mais prazerosas, que são passageiras, que ficarão aqui, que muitas vezes nos desviam desse caminho, que é o caminho do alto amor, que é o caminho da caridade. As hostilidades da vida nos causam tanta dor e descontrole, são como um buril que visa lapidar nossas arestas, transformando-nos em diamantes ricos de beleza, que possam refletir a luz celeste do bem e do amor. Tudo depende de como nos comportamos diante das lapidações que a vida nos apresenta. Lapidar dá trabalho, né? Muitas vezes nós tiramos lascas na lapidação. E esse tirar lascas dói. Então, se a gente está ali sendo lapidado todos os dias, nós sentiremos essas dores. E essas dores servirão para essa nossa beleza, essa beleza que vem realmente da nossa alma. E se a felicidade não é deste mundo, então sabeis que conhecerá a tristeza, mas lembre que estás aqui para cumprir deveres divinos confiados. Verás inquietações e desgostos, mas sede fortes, corajosos, para suportar. Afronte-os, pois tudo passa. E fora do amor e da caridade não há salvação. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Na verdade, eu não, a espiritualidade que conduziu a esse assunto, mas que nós precisamos buscar a cura das nossas aflições dentro de nós mesmos. E Jesus está ali, Deus está ali todos os dias, nos dando uma nova oportunidade. Que neste momento nós possamos acalmar os nossos pensamentos, refletir sobre tudo aquilo que foi transmitido através da espiritualidade nesta palestra e que possamos pedir a Deus que nos dê força, coragem, que nos conduza no caminho do bem, do amor, da caridade, que Ele nos permita todos os dias a suportarmos as dificuldades que forem colocadas em prova em nossas vidas. Que Jesus esteja ao nosso lado, dando-nos a mão, abraçando-nos, acolhendo-nos, sempre que estiver difícil, sempre que estiver com muita dor, com muito sofrimento. Que Ele nos acompanhe e que toda a espiritualidade, os nossos guias, que Maria, Mãe Santíssima, nos mostre como podemos ser melhores neste mundo, que não nos afastemos do caminho que Ele nos propôs a seguir. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Quem tiver com agendamento, pode se deslocar para a salinha ali dentro, tá? Que os passes serão dados aqui. Que nesta semana possamos acalmar os nossos corações, afastar dele todo medo, todo egoísmo. Senhor Jesus, ilumina os nossos passos, onde quer que eles vão. Te peço para que o nosso guardião nos proteja, abrindo os nossos caminhos com muito amor, saúde, prosperidade e união. Assim seja. Que Nossa Senhora nos conduza com toda a espiritualidade aos nossos lares, com toda a sua paz e proteção. Que assim seja. Não, deixa eu...